Bom, é com um enorme prazer que a gente retoma a nossa série de podcasts, hoje com um convidado mais do que especial. Nós estamos falando do Elvio Pompeu Madeira, que é considerado, acho que, o divisor de águas no segmento de feiras têxteis. Ele é o CEO do grupo Febratex, que é considerado hoje o maior e mais importante grupo do segmento de feiras têxteis das Américas, e é o segundo mais importante do mundo. Junto com a Anali Fontes, que é a gerente de comunicação desse grupo. Muito obrigado por você estar aqui comigo em São Paulo. Muito obrigado, Anali. Eu queria que você começasse a falar um pouco dessa importância desse grupo notável, que é o Grupo Febratex. Cacá, muito obrigado pelo convite, mas em primeira mão gostaria de parabenizar pelo teu aniversário, que tenhas muita saúde, muito obrigado. Tenhas muito sucesso, tu é uma pessoa que batalha e que leva todas as nossas feiras ao mercado do Brasil e internacional. A Febratex, o Grupo Febratex, né, que é a F100, que é o nome da razão social da empresa, nós já estamos há quase 45 anos no mercado, mas o sucesso de todo é que tu trabalha com equipe. Não adianta tu teres uma diretoria que conheça se não tiveres atrás de ti uma equipe de trabalho que fale realmente, que esteja junto conosco, mostrando e aprendendo a cada vez, levando as informações, vendendo aquilo que a gente promete ao expositor. E isso é importante, da tua confiança. Porque quando eu digo que um promotor de feira, ele vende uma coisa que não existe. Ele vende muito mais na confiabilidade do seu trabalho, porque ele idealiza, projeta, pesquisa, aluga um pavilhão, um espaço naquele momento e joga uma ideia que o pessoal vai comprar com antecedência. Então, tudo isso é muita confiança. Então, eu digo isso muitos anos, venda aquilo que existe. Não iluda o teu expositor às vezes, com mapas vendidos. E quando ele chega, cadê o expositor? Desistiu faz uma semana? Não, isso não existe. Então, venda o tamanho. Então, isso te dá confiança no mercado. É isso que nós estamos todos esses anos. Eu sempre jogo muito, muito claro. E estava comentando contigo, quando conheci o Caio Alcântara Machado, ele me fez uma pergunta: como é que tu consegues fazer no interior de Santa Catarina uma feira que eu estou lutando aqui em São Paulo? Eu disse: Caio, muito simples. Nós conhecemos os nossos expositores nos olhos. Então, trabalha personalizado. Conheça, ouça o mercado, ouça as associações, mas a decisão é sempre do promotor. É muito legal. O seu modus operandi é muito interessante, porque fazer uma feira da área têxtil não é nada fácil. E eu tenho convicção que você vai ser a nova Fenite, a nova o novo segmento de feiras em curto espaço de tempo. É um trabalho que nós estamos fazendo há anos, tá? E estamos, inclusive, lançando para o ano que vem, em Blumenau, junto com a BES, que é uma feira ligada ao setor da beleza e da estética, a Veste Santa Catarina. Começar a se familiarizar com os termos, conhecer o lojista, conhecer esse mercado, porque é um projeto que nós temos, talvez daqui uns 3 anos, junto com a Febratextil, com uma outra feira, também no Center Norte, trazer novamente o que era a Fenite, o que era uma Fenatec, o que eram essas feiras para o Brasil. Eu me lembro, assim, nós que somos de uma geração mais antiga, a gente observava que as empresas se organizavam, se planejavam o ano inteiro para aquele evento nos lançamentos. Depois teve 2 edições, mas nós estamos trabalhando para uma edição, mostrando que a importância do segmento têxtil e da confecção. Veja, hoje é o segundo setor que mais emprega no Brasil. A indústria têxtil hoje brasileira é a quinta em confecção e a 4ª em indústria têxtil do mundo. Isso é um número expressivo, tá? São coisas que a gente observa e a responsabilidade que nós temos junto com a própria ABIT, que nos apoia, está sempre conosco, o Sinditextil aqui de São Paulo e todos os sindicatos das regiões. É importante o que o promotor faz, ouvir o que tem a necessidade do mercado. Ouvir sempre. Né? Agora, fazer aquilo que o expositor te informa. Tu tens que ter essa sensibilidade de ouvir. Muitas vezes tu não está com uma data certa, então ouça
o mercado. Claro que nós temos aqui em São Paulo, mas muita dificuldade com o centro de exposições, no sentido de ter data, é complicado, a gente sabe, são grandes feiras que tem, embora todos os pavilhões maravilhosos, mas nós temos que nos adequar e vendo qual é a realidade que a gente procura fazer e sempre levar assim aquilo que o nosso expositor, que as associações que nos apoiam, que vivem o mercado. Porque, veja, o promotor de feira, ele aproxima quem tem de quem precisa. Essa é a nossa função. E a gente tem que ouvir o mercado para que se faça feiras com resultado e as feiras hoje com business, com negócios, com comercial. Porque a feira pode ser pequena, mas se trouxe resultado comercial ou de perspectiva de negócios futuro ao expositor, foi excelente feira. É isso aí que o expositor espera. Exatamente. Ô, Anali, agora eu queria que você me explicasse o seguinte. Você tem a responsabilidade da comunicação de um grupo como esse, poderoso, com muita força, e, claro, tem muitos entraves no meio do caminho. Então, uma das vertentes importantes que eu acho que vocês abordam, inclusive a Giordana, sua filha, Giordana Madeira, é na área da sustentabilidade. Como é que você encara, por exemplo, a segunda maior feira do mundo, com mais de 610 expositores, eu digo na área têxtil? Estandes. Estandes. São 3.050 marcas na feira. Não, desculpe. 610 estandes, né? Com um volume de marcas. Isso deve ter uma geração de subprodutos, né? Que afeta a chamada sustentabilidade. Como é que você trabalha isso? Bom, primeiramente, obrigada, seu Pompeu, né, pela confiança no meu trabalho. Obrigada pelo convite. Bom, assumir a comunicação do Febratex Group foi um desafio e tanto, né, de posicionar essa uma marca tão conhecida e que o mercado como um todo precisava conhecer, até porque o têxtil, né, é um dos segmentos mais importantes ali na participação do PIB brasileiro. E, por outro lado, a indústria têxtil acaba sendo muito poluente, né? Então, tem ali a preocupação do grupo de falar sobre a sustentabilidade, mas não é uma sustentabilidade ideológica. Não é aquilo, como a própria Giordana, que é a nossa diretora, e que encabeça muito essa questão da sustentabilidade, ela fala, não é abraçar a árvore, mas é você seguir as normas e as leis para que o seu produto ele tenha mais qualidade, né, e que ele ganhe mais credibilidade nessa cadeia. E eu acho que nós, como promotores de eventos, é o papel da gente, enquanto comunicador, enquanto um meio ali, promover isso de uma forma saudável e sadia e que não afete a economia. Então, você levar a conscientização do que pode ser feito, né, dos impactos que isso pode trazer também economicamente a longo prazo para os expositores e fazer com que eles se engajem e vejam de outra forma, né, como é que é a sustentabilidade. Por exemplo, nas feiras, a Febratex do ano passado, a gente teve lixo zero, conseguimos destinar 70%, mais de 70% de resíduos que iriam para aterros sanitários, então a gente deu uma destinação correta. Nesse ano tivemos o Febratex Summit, que é uma iniciativa da Giordana, também, que é muito voltada justamente para a inovação, tecnologia, levar startup, trazer, né, esse conhecimento mais renovado para o setor que é tido como muito tradicional. E ali o nosso nível de circularidade ali dos resíduos foram de 92%. Mas não foram ações assim que você pense, nossa, que difícil. Não é política, a história não é política. É uma coisa feita no DNA. Né? Isso, e eu exatamente. diria até que os gaúchos têm muito apreço pela história do meio ambiente e da sustentabilidade. Sem dúvida. Né? Um pouco diferente de alguns outros estados, Sim. Sem menosprezar nenhum outro estado. Mas os gaúchos têm muito disso. Né? É a questão da cultura. Cacau, eu queria só uma observação, que a Anali comentou, que a indústria têxtil é uma das que mais polui. Eu tenho uma visão diferente, pelo que eu vejo. Eu acho que a indústria têxtil, com que ela fabrica do fio ao tecido, ela é uma que tem o maior controle na poluição. Porque ela é muito controlada, ela é muito observada pelo policiada. meio. A questão toda é que o produto que a confecção faz,
Da onde vai? Exatamente, que as pessoas, nós temos que ter uma cultura em cima daquilo que está sendo colocado assim, no lixo. Eu não quero mais esse tipo de roupa, tá? O descarte dessas confecções. Aí sim que eu acho que é um trabalho de cultura, porque, veja, olha, praticamente existe um percentual muito, muito grande, tá? do resíduo industrial. Tá? Aí sim entra... Por exemplo, no Chile mesmo, que tem, né? Mas que a indústria têxtil está reaproveitando, tá? Se fazendo todo esse trabalho de novos fios, está fazendo esse trabalho. Então, a indústria têxtil, eu acho que é a que mais se preocupa com a poluição. Né? Então, muitas vezes ela leva essa imagem que é injusta. Tá? Mas eu acho que isso se deve muito aos documentários que você vê. Exatamente. Da Ásia, exatamente. da África, que você vê a quantidade de resíduos têxteis que são jogados na praia, no mar. E fica aquele amontoado. Mas agora eu acho que essa nova consciência, esperamos, né, que isso possa ter... E é muito legal, é louvável para a parte de vocês que já encabeçam o segmento têxtil, ter essa continuidade. Eu acho que por isso que a Jordana tem essa Exatamente. pontuação. A Jordana morou 4 anos em Portugal e tem essa vivência que teve com a indústria europeia, com essa preocupação. Então, ela trouxe para cá essa importância, né? E é isso que é o sucesso do Summit, Febratec Summit, tá? E que nós estamos agora para 27, introduzindo também mais um pavilhão só com equipamentos, tá? Mostrando que todos aqueles equipamentos que também estão preocupados com a parte, vamos supor, da reutilização, de inovações, tá? Porque nada melhor do que tu visualizares em loco aquilo que tu podes ter dentro da tua indústria, em funcionamento. É muito importante que o empresário tem que sentir engajamento nessa história, né? Ele precisa sentir engajamento e vocês potencializam esse engajamento através de ações que são exemplos. Aquilo que eu falei, a gente aproxima aquilo que tem a necessidade, o que se pode melhorar para as nossas vidas e para a indústria brasileira. Isso é outra coisa que nós temos que ter muito cuidado, sempre valorizar muito o que nós fabricamos aqui. Tá? Nós temos que ter muito cuidado, que muitas vezes com feiras que vêm para o Brasil com produto final. Não é o produto, vamos supor, do tecido, da parte, vamos supor, o tecido que a gente precisa para a indústria, tá? Mas principalmente produto final. Isso sim é prejudicial à indústria brasileira. E aí a gente vê que a concorrência, porque não é fácil concorrer com a Ásia, né? Com os asiáticos. O nosso problema é o custo do Brasil, né? Então, isso é uma coisa que a gente se preocupa. Existe assim, muito trabalho das entidades, das associações, junto ao governo federal, governo estaduais, também a própria situação de diferenças de ICMS nos estados. Né? A gente observa, né? Mas são coisas que o pessoal está tentando normalizar, está tentando mostrar, e é por isso que, vamos pôr uma Febratextil que nós estamos fazendo em fevereiro de 2026, mostrar a força de um segmento daquilo que se produz. Por que não entra no Brasil hoje feiras do setor de máquinas e equipamentos para a indústria têxtil? Porque nós dominamos. Que para entrar tem que falar com o Grupo Febratec se eu posso fazer ou não, porque já sabe que nós estamos nesse mercado. E é isso que nós temos que ter hoje no Brasil e principalmente aqui em São Paulo. É esse trabalho que nós estamos fazendo junto com a BIT, com o Sinditêxtil, o Sinditec, vamos pôr, de Americana, mostrando a importância que é a indústria, porque para mostrar realmente a pujança que é, e principalmente hoje, que depois que terminou a FENATEC, terminou a FENIT, tá? Há muitos anos. Hoje, os nossos gerentes de marca, que eu digo gurizada, porque tu pega pessoas com 30 anos, para nós é como se fossem filhos, tá? Não vivenciaram a importância dessas feiras. Então, o pessoal faz muitas vezes lançamentos em showrooms, que são os mesmos clientes, os mesmos fornecedores, os mesmos prestadores de serviços. E quando tu tens uma feira, como nós tivemos nesse ano, na edição da Febratextil, vários expositores, Pompeu, nós pegamos 50, 60, 70 clientes que nós desconhecíamos que tem no Brasil. Essa é a função de uma feira, aproximar quem tem de quem procura. Então, a gente sai satisfeito. Não é da questão da comercialização, mas de negócios futuros. Mostrar que eu estou presente, que eu faço o que tu precisas, que eu posso te ajudar. E é legal que isso aí acaba sendo
vamos dizer assim, quase que uma pequena, não é pequena, mas uma barreira para evitar a invasão de novos aventureiros que vêm aqui só com o objetivo de ganhar dinheiro. São todos subsidiados pelos governos, né? Claro. Então a gente observa em feiras que o pessoal vem para cá gastando praticamente $1.000 com estande, com tudo e com passagem dada. É difícil de concorrer, né? É difícil, aí é complicado. Anali, dentro dessa concepção toda, nós estamos falando aqui de quantas feiras do grupo? São 9. 9 feiras. 9 feiras. Você tem um calendário quase que o ano inteiro, não é isso? Nós estamos na média de 4 a 5 feiras por ano, né? Porque nossas feiras, a sua grande maioria são de 2 anos. Né? Nós só estamos agora nas feiras anuais, que serão a BES, Beleza Estética, a PET, que nós estamos lançando depois em 27, e também a Veste Santa Catarina. E a Febratesco aqui em São Paulo, né, que são todos os anos estamos aqui. Eu ia até entrar nesse parecer aí. Uma pessoa que é especializada no segmento têxtil está lançando feiras diferenciadas de outros segmentos. Essa de beauty, por exemplo, não é? Que é um caso específico. É um mundo à parte. É outra história. Né? Mas, sabes, nós fizemos na edição agora de agosto. A gente tem uma visão assim de feiras de negócios. O próprio nome do programa. Sim, claro. Feiras de negócios. E tem que haver resultado. Então, a gente não estava muito preocupado com o oba-oba, com o glamour de um evento. Né? Então, o pessoal comentou assim, a feira foi muito boa porque eu consegui novos representantes, eu fechei negócios, abrimos ao público a feira. Por que nós abrimos? Porque o que interessa é o comprador final, que é o público-alvo. Não adianta, se tu não tiver o público final comprando, tu não vai ter salão de beleza, tu não vai ter qualquer outro tipo de serviço, e muito menos uma feira, se não tiver alguém que compre. Essa beauty, aonde vai ser? Todas essas feiras são em Santa Catarina, na cidade de Blumenau. Veja, nós fizemos uma pesquisa em torno de 50 quilômetros de Blumenau. Nós temos quase 2 milhões de pessoas de alto poder aquisitivo. Isso é Santa Catarina. Que coisa, não? Impressionante. Então, são cidades industriais, são cidades turísticas. Eu coloco como a Vila Germânica o melhor pavilhão do Brasil, tá? Porque tu tem toda a infraestrutura, desde restaurantes, dentro da feira, atendimento, acesso. Tu sai do hotel, tu vai a pé à feira. É uma cidade que te traz segurança. Veja agora o exemplo que aconteceu na Oktoberfest. Foram quase 700 mil visitantes na feira, tiveram 11 tentativas, quer dizer, 11 roubos de celulares, as pessoas foram presas e devolvidas. A gente está muito acostumado aqui em São Paulo, porque a gente fala muito de feiras em São Paulo. O Elvo já foi presidente da UBRAF, vice-presidente da UBRAF, então sabe desse número que toda vez é colocado pela UBRAF. Aliás, o Armandinho foi quem pesquisou isso. Uma pessoa espetacular, é uma enciclopédia. Eu chamo Armandinho de Barça. E que é a história de que São Paulo tem um evento a cada 6 minutos. Eu mesmo ontem fui a 4 feiras, né? Não conseguia, tinha que estar em todas, procurando fazer como programa oficial de feiras e tal. Mas a gente às vezes não vê, não consegue enxergar a pujança de outros estados, que é um exemplo de Santa Catarina, nas feiras que acontecem. É um exemplo clássico do que acontece nesses lugares. A gente fica tão preso aqui nas coisas daqui, que acontece tanta coisa ao mesmo tempo, que a gente acaba não vendo. O Rio Grande do Sul, Cacá, tem mais de 2.000 feiras por ano. É impressionante. Claro que feiras vamos pôr da área da agricultura, pecuária, tá? Mas o Rio Grande do Sul é muito forte. Né? Então, isso é um trabalho assim, que nós, da UBRAF, eu sou diretor para a região sul da UBRAF hoje, então a gente pediu, assim, fizemos um levantamento, principalmente dos grandes pavilhões que nós temos, né? Santa Rosa, Gramado tem, para ter noção, são 2 pavilhões, cada um com 35 mil metros quadrados. A Festures também. Também é excelente, uma feira referência hoje, né? Então a própria Fier, que também tem um pavilhão maravilhoso em Porto Alegre, em Esteio, a Expo Inter, né? Que talvez seja hoje se não entre umas 3 maiores feiras da agropecuária, tá? Vamos supor, do Brasil, a Expo Direto, em Nome Toque.
Então, são feiras gigantescas, estruturadas, né? Então, mas são situações assim que nós vemos aqui. São Paulo tem hoje 6, 7 grandes pavilhões de exposição, todos eles extremamente profissionais, organizados, muito bem planejados para as feiras, tá? Mas é um centro, é verdade. Agora, nós temos que observar que São Paulo também tem uma situação que, dias como chuva como hoje, tá? Se porventura se der alguma greve do metrô, parou São Paulo. Nós já passamos por isso em 2019. É verdade. Tá? Inclusive ameaçados, se abríssemos a feira. Tá? Uma coisa absurda. Nós tínhamos expositores internacionais que se apavoraram no último dia e foram embora. Então, foi assim uma feira que a gente recebia 3, 4 mil pessoas por dia. No último, tá, foram 800 pessoas. Então, quem foi o melhor dia do negócio na feira. E quem foi eram pessoas diretamente interessadas em fazer negócio. Então, tem certas coisas que eu coloco para o Brasil. Nós temos que ter um certo cuidado. Veja, vamos supor, na França, nas grandes feiras, o próprio metrô, que só tem um acesso, tá, hoje, de Paris, tá, tem a greve daquele setor. Quem é que consegue táxi ou Uber para voltar para Paris? Difícil. Verdade. Então, eu acho que, por isso que é muito importante, vamos por assim, estar engajado, tanto a parte de sindicatos, a parte, vamos por, de prefeituras, do Estado, com o promotor da feira, porque ele sabe que isso, quantas pessoas vêm para São Paulo? Hoje, praticamente, os dados que a gente tem, em torno de 67% da hospedagem em São Paulo são oriundos de feiras e congressos, de eventos. Então, veja a importância que nós somos para a cidade e muitas vezes nós não somos reconhecidos. É verdade. Isso é uma verdade absoluta. O maior PIB, vamos por, do setor de eventos, né? Hoje em torno de quase 13%. Anali, e com relação a esse novo desafio, que também é uma feira PET, que é coisas que não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Mas tem a essência de saber fazer feiras. O que você espera por isso? Bom, em questão de promover o evento, eu não tenho dúvidas, né, da capacidade da equipe, do grupo, da expertise que o grupo tem. E o setor PET é um setor que desde a pandemia vem crescendo cada vez mais, né? As famílias hoje optam por ter pets ao invés de terem filhos. E a região ali do Vale do Itajaí é uma região que tem crescido e que, fora isso, também tem muitas indústrias, fábricas de medicamentos, de ração. Então, ali foi notada ali a expertise aqui, né? O faro, que a gente fala que seu Pompeu tem um faro para negócio. E aí, realmente, foi conduzida uma pesquisa e foi identificado esse grande potencial e a carência também de um evento para esse setor naquela região. Que é isso, Santa Catarina, por incrível que pareça, por mais que o Brasil inteiro esteja alheio, mas é uma região com muito potencial de consumo para a beleza, né? Por isso que tem a PET, a BES, e agora também para o PET. Então, eu acredito que essa feira vai trazer ali um novo olhar, né, para a região e vai também suprir a demanda dos profissionais de lá, que não vão precisar vir para São Paulo, por exemplo. E é justamente isso, né, de regionalizar o conhecimento para que as pessoas não fiquem presas a São Paulo, porque, bem ou mal, apesar de ser a maior cidade, a mais importante, temos essas questões, né, de logística, de locomoção e também de dinheiro mesmo para a pessoa vir, né? Então, se ela pode ter ali do lado da casa dela, numa cidade que é próxima, por que não aproveitar? É verdade. Anali, tem mais uma observação. Eu acho que na vida da gente, independente de ser promotor de feira, médico, advogado, arquiteto, como sou, é relacionamento. Isso é vital. E nós, junto com a Prefeitura de Blumenau, junto com o governo do Estado, tá, situações de campanha, tá, era exatamente o segmento PET. Veja que nós, junto com a Prefeitura de Blumenau, eu chamo de seminário, nós vamos chamar de fórum, tá, vai ser organizado pelos profissionais
da Prefeitura e do Estado, junto com o Conselho Regional de Veterinária, que isso que é muito importante, né? Então, tu teres esse tipo de assessoramento, tá? Porque tu começa a colocar não só a questão da feira comercial, mas no sentido de tecnológico, no sentido de ver o que está acontecendo no mundo, o que os profissionais podem crescer, podem absorver, e através dos eventos que nós estamos promovendo. Eu diria, depois do depoimento da Ana ali, eu vou te chamar de Elvio Faro Pompeu Madeira, né? Porque é o cara que tem faro, né? E é muito importante essa coisa. Eu digo o seguinte, quem está nesse segmento de feiras, tem um vírus que pega a gente. Eu entrei nesse projeto de fazer um programa de feiras, eu fui... meu pai me levou, meu pai trabalhava na construtora Moraes Dantas, que foi a construtora do AMB. E no dia que foi inaugurado o AMB, eu era garoto ainda, fui lá ver aquela história, aquela coisa enorme, aquela pujança. De alguma maneira, eu acho que o vírus me pegou ali, entendeu? Foi, nossa, que negócio maluco isso daqui. Foi quando eu já tinha inoculado o vírus e comecei a ficar falando só de feiras, muitos anos depois. Eu acho que isso é isso, você tem um vírus, só que você tem o faro, né? Você tem o faro, é muito legal. Sabe assim, todos nós temos alguma coisa na história. Os meus pais eram professores universitários, eram farmacêuticos, os dois, e eu me lembro que eu tive carteira assinada 9 meses. Né? Primeira foi com a companhia Mônaco de vinhos, um vizinho meu perguntando, eu tinha recém estava fazendo a faculdade, né, de arquitetura, e ele me perguntou se eu gostaria de trabalhar na companhia Mônaco de vinhos. Eu até brinquei, mas de vinhos eu não entendo nada, assim, não precisa entender. O que eu quero é que tu visite restaurantes e peça o cardápio, e no menu, vamos por assim, se tem os nossos vinhos que não tem. Só tu teria que te levantar, eu só tomo esse vinho, e ir embora. No outro dia eram 2, 3, 4 caixas. Então a gente vai aprendendo. Que legal. É um mundo à parte. E teve uma fase em que eu entrei no setor de feiras. Tinha antigamente no Rio Grande do Sul a multifeira, era uma multissetorial, era gigantesca na Expo Inter. E a companhia Mônaco disse assim, olha, já que tu tem nessa parte do marketing e tudo, nós vamos te dar esse valor para que tu faça uma participação na feira. Eu nem sabia o que era stand, nem o que era, não sabia nada. E fui conversar com o pessoal da Emprol, que era a promotora, né, perguntando, olha, qual é o custo de tantos metros quadrados, era o valor que eu tinha. Sim, mas e aí o tal de stand? O que é stand? É a casa para mostrar alguma coisa. Eu me lembro que eu saí dali e disse, pô, vinho liga com massa, espaguete, macarronada. Fui nas massas Adria, me apresentei, né, que eu queria assim, não, nós vamos realmente... Na época eram 40 mil que me deram, uma coisa assim, 40 reais. Na época não sei qual era a moeda que nós tínhamos. E me deram não, nós vamos ser parceiros, sim, a gente colocamos toda a parte, vamos supor, de cozinheiros, o pessoal para atender, tudo bem, então, só que eu preciso de 50% da área, para pagar áreas, me deram os 20%. Bom, agora eu vou para o tal de stand. E quando eu passava ali na Avenida Ipiranga, em Porto Alegre, tinha uma empresa que fazia aquelas cabanas de serra, né? E tu vê que eu fui ali, me identifiquei, e assim, não, mas colocamos sim, então usa a cabana, serra, espaguete, vinho, tudo. Bom, moral da história, conseguimos com o verbo, todo o dinheiro que eu tinha sobrou para fazer a parte de divulgação do evento. Foi um sucesso que todas as noites tinham jantares, desde governadores, prefeitos, que iam todos para ali. Então, essa foi a minha primeira vida do que era uma feira, do que era um stand, do que era realmente fazer uma promoção de evento. Então, a partir dali, comecei a trabalhar, me identifiquei e não parei mais, desde 79. Eu não tenho dúvidas para afirmar para vocês que as experiências desse moço aqui são muito ricas, motivo pelo qual a gente está falando esse podcast. É um grupo que realmente vale muito a pena, é maravilhoso. E eu fiquei imensamente feliz de poder ser o arauto dessa história sua aqui. E eu queria só relembrar, antes da gente finalizar a nossa história, o calendário, as próximas feiras. Vamos lá, o que nós vamos ter? Nós temos a próxima edição da Febra Têxtil, de 24 a 26 de fevereiro,
no Center Norte, Pavilhão Vermelho. Depois nós temos em Caruaru, a Agrestex, de 14 a 17 de abril. Depois, em Blumenau, a Beauty Static Show, tá? Que vai ser de 2 a 4 de agosto, juntamente com a Veste Santa Catarina. E depois de 18 a 21 de agosto, a tradicional Febratex, que é a nossa marca como a feira do setor. Realmente, hoje é considerada entre a segunda feira no mundo, entre as 3 maiores do mundo. Né? Em expositores, nós somos o maior. Nós estamos hoje com 3.000 e quase 3.050 marcas na feira. 3.050 marcas, com 610 stands. Mais de 68 países visitantes da feira. Expositores que estão com as marcas, né? É um campeão. A gente procura ser, né? Olha, muito obrigado, Anali Fontes, pela sua vinda aqui. Veio aqui substituir a Jordana Madeira nesse momento, que estava com outros atributos. E agradeço muito ao Elvio. A gente está para marcar essa história desde a última Febratest que eu tinha te convidado. Né? Verdade, Cacá, verdade. E aí nunca dá tempo, você nunca estava em São Paulo, volta, depois vem, enfim, deu certo. Então, nessa correria da vida, muito difícil, mas olha, ficamos muito contentes de estar iniciando novamente, vamos supor, com um podcast, tá? E ficamos muito lisonjeados, tá? E sabemos da parceria que temos, da tua história também, principalmente aquilo que leva para o Brasil, tá? Nos teus programas que temos por na televisão, mostrar tudo aquilo que é uma pujança de feiras. É muito importante. Continue com esse trabalho, que nós estamos sempre torcendo por ti. Muitíssimo obrigado. Obrigado, Anali. Imagina, eu que agradeço, Cacá. Muito obrigada por receber aqui o grupo e dar destaque para essa história de sucesso realmente. Bom, então a gente fica por aqui nesse momento, agradecendo muito a presença de todos. E você pode continuar vendo tudo o que aconteceu aqui através lá do nosso e-mail, nosso site. Está tudo aí, vai tudo aqui colocado para vocês. E agradecemos muito e voltaremos na próxima edição. Até lá.